Sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. O nosso tema de hoje, ele vai versar sobre a reunião pública que houve na terça-feira, dia 15 de fevereiro, no plenário da Câmara de Vereadores de Joinville, e eu vou reprisar o pronunciamento de 3 profissionais engenheiros agrônomos que deram a sua posição quanto aos avanços do perímetro urbano sobre a zona urbana, zona de produção de comida, zona de pastagens para a produção de leite, zona de pastagens para a criação de equina e etc. Então, esses profissionais, nós vamos qualificá-los em seguida, vão dar assim um parecer e vocês poderão ter uma ideia da pressão que o setor imobiliário está fazendo sobre a zona rural de Joinville. Quero dar uma notícia triste. Um acidente com carga tóxica com ácido sulfúrico ocorreu em Garuva, na manhã do dia 16, com vazamento de ácido sulfúrico. Deu um problema, o Rio São João lá foi interditado. Ácido sulfúrico é barra pesada. O caminhão capotou e o ácido sulfúrico saiu do tanque e queimou toda a vegetação e o solo. É uma reação em cadeia. Complicado isso aí. Mas isso é assunto para a Defesa Civil. Está aí a imagem do caminhão e a queima causada pelos gases do ácido sulfúrico. Então, o pronunciamento desses engenheiros vai ser, então, passado para vocês em seguida. Engenheiro Neves Zabotti, ele é um engenheiro da IPAGRE, aposentado, e faz parte da Academia de Letras de Joinville, é um escritor, é um comentarista de opinião, historiador, um grande colega. Zabotti, você está com a palavra. Abordar alguns tópicos, rapidamente. Em relação à fala de Júlio. Acho que foi bastante esclarecedor ali aqueles mapas que tu fez, só que tem um mapa que eu até está no meu pendrive lá no carro, é dos solos que tem na área rural de Joinville. É um mapeamento feito pela Universidade Federal, pelo professor Alberto, agora não me ocorre o nome. E Joinville tem uma variação de solos, a região do litoral norte. Muito rica, dos 15 tipos de solo mapeado, Joinville tem 11. Então, na medida em que você expande a área urbana, você teria que observar algumas áreas de solo que são férteis, elas são verdadeiros tesouros, e outras que realmente elas são mais complicadas em termos de limitação do ponto de vista agropecuário, E para se formar 1 centímetro de solo, nós sabemos, leva 300 anos. 300 anos a natureza leva para formar 1 centímetro de solo fértil. E você pegando uma camada de 10, 15 centímetros, então você vai ver quantos milhares de anos a natureza levou para formar esse solo. E é muito comum nós vermos aterro em cima de arrozeiras, em cima de área de terrenos férteis, e áreas que às vezes não são apropriadas estão sendo, de alguma forma ocupadas. E há um pensador francês que ele falou uma verdade sobre isso. Ele falou que a cidade, Henrique, é um lugar de consumo, mas também é de consumo de lugar. A cidade não apenas ela consome, mas ela consome lugar, ela vai ocupando os espaços, e quando você fala na Amazônia hoje, desmatamento e tal, você vai ver qual é a razão daquilo. Alguém está consumindo esses produtos, quer dizer, aquela região está contribuindo para a alimentação no mundo, bem ou mal, errado ou certo. Se não tivesse essas fronteiras agrícolas, não teria comida para um bocado de gente. Então, na verdade, a expansão urbana é um fato, e sustentar 8 bilhões de pessoas é complicado. Então, na verdade, qual é a vocação do campo? Hoje, se você pensar seriamente, uma vocação é produção de alimento, a comida. Todos nós, no mínimo 3 vezes por dia. A segunda, produtor de água, quer dizer, a água vem da onde a nossa água? Se nós não tivermos uma forma de proteger esses mananciais, olha a estiagem no oeste agora, Parte em razão de ocupações
muitas vezes indevidas. E tem um outro fator, que o espaço rural também, ultimamente, ele é um espaço de lazer. As pessoas buscam o campo, a paisagem, e coisas que aparentemente, tempos atrás, eram poucos valorizadas, hoje você vê elas valorizadas. A vegetação, a paisagem, ali na região de Urubici, até aquelas rochas, né? Aqueles aglomerados ali, que era uma coisa que hoje há uma contemplação, a paisagem passou a ter um valor diferenciado, né? Então essa questão da paisagem é um fator fundamental. E Joinville, cá entre nós, tem uma das melhores paisagens que eu já conheci. Ela vai da Vigorelli, zero do nível do mar, a 1.300 e poucos metros, 1.350 metros, lá na Serra Queimada, né, Anselmo? Então, essa variação, Anselmo que falava, nós temos banana aqui embaixo, erva mate e maçã lá em cima. Então, é um município que tem em termos de paisagem, é um dos mais ricos que eu conheci e que conheço, inclusive em termos de recursos hídricos. E sem falar nas nascentes, são milhares de nascentes que nós temos nesse local. Então, essa vocação do campo, ela é muito importante. E aí me ocorre um fato sobre Nova York. Nova York, na década de 50, o conceito sobre água é de que quanto mais na foz você fizesse a unidade de tratamento, melhor, que tinha mais água, né? Você pega o Cubatão, quanto mais perto você fizer da foz, você vai ter mais água. E Nova York estava nessa toada. E aí chegaram a uma conclusão de que Alô? Poderiam mudar esse conceito. E aquelas montanhas que ficavam ao norte, parecidas com Joinville, as montanhas Catskill, eles entenderam que, em vez de fazer uma estação na foz, lá do Rio Hudson e outros, que deveriam preservar aquelas nascentes lá nas montanhas, certo? Só que lá tinham agricultores que trabalhavam e produziam, assim como tem na Grande Curitiba, São José dos Pinhais e tal, que são nascentes. Aí os moradores falaram, sim, nós topamos fazer esse trabalho de preservação, mas tem 3 condições. 100% dos moradores têm que aderir ao projeto, 100%. O dinheiro tem que ser administrado pela Associação dos Moradores, eles é que vão definir o que vão fazer com o recurso e não a Companhia de Água. E, em terceiro lugar, vão desenvolver projeto de renda de sustentabilidade alternativos, de tal forma que seja garantida essa qualidade de água. E hoje Nova York tem a melhor água do mundo, você pode tomar na torneira. Nós aqui temos um pouco disso, esse cinturão verde que vocês viram ali no mapa não deixa de ser uma grande esponja, né, de água. Só que os agricultores que ali estão e que trabalharam por muito tempo, eles, em certos momentos, eles foram vistos como agressores e não como preservadores do meio ambiente. Você pega o mesmo caso dos arrozeiros. Quem foi que reagiu contra a mineração no Rio Piraí, no leito do Rio Piraí, e o desmatamento que estava acontecendo lá na serra? Foram os arrozeiros, porque eles precisavam de água e eles sabiam como era importante preservar os mananciais. Então, muitas vezes o agricultor ele é desconsiderado nesse aspecto, né? Ele é considerado como alguém que agride a natureza. Isso nem sempre é verdadeiro e no nosso caso houve ali na região mesmo da Estrada do Oeste, né, Diego? Quantas vezes abaixo-assinado eu vi porque a mineração começou a afundar os poços, o pessoal ficou sem água, né? Aí eles começaram um diálogo no sentido de que houvesse a visão da sustentabilidade. E para mim encerrar, eu acho que nós temos, por exemplo, vocês vejam, na área urbana, uma vegetação em estado secundário e até em estágio médio, né, e em estágio avançado, ela pode ser desmatada na área urbana. Vocês prestaram atenção? No estágio médio e avançado, ela pode ser desmatada na área urbana. Na área rural, não. Na área rural, não. Porque essa diferença entre urbano e rural em algumas coisas é difícil de você explicar, sabe? É difícil de explicar. Então, eu queria só, para encerrar, dizer que a bacia hidrográfica, e foi feito um trabalho em Joinville, nós deveríamos pensar muito nos nossos rios, nos nossos mananciais, e é a partir dele que deve ser feito o plano. A água é o fator-chave, a água limpa, água de qualidade, e a gente voltado de frente para os nossos mananciais. Esse é um fator fundamental. E, por fim, para encerrar, a área rural tem um problema muito sério de governança. Nós temos subprefeituras, nós temos secretaria, nós temos muitas estruturas, mas não tem uma estrutura que pensa a área rural, como área rural.
E mesmo os planejadores do plano diretor, a formação em geral, com todo respeito a todas as profissões, a arquitetura, ela se chama arquitetura e urbanismo. Eles estão voltados para a arquitetura e para o urbanismo, e não para a questão agrícola propriamente. Então, o Cadorim tem defendido, e acho que é importante, a questão de um plano diretor rural e com a respectiva forma de governança. O Luiz Henrique, quando foi prefeito, nós discutimos isso, e ele criou 2 conselhos, o Conselho de Desenvolvimento da Vila Nova, CODEVIN, e o Conselho de Desenvolvimento de Piraberaba, CODEP, onde mensalmente... Zabot, se puder encerrar. Eu encerro. E a parte política se reuniu para discutir os problemas locais. Então, eu considero que a governança hoje, rural, é o maior problema, ela está solta. E é preciso que haja realmente, o agricultor saiba onde se dirigir e próximo do seu local. Mas então eu agradeço, né, a oportunidade e eu acho que o importante é isso, é construirmos juntos, fazer um bom plano diretor, é um bom começo para nós chegar lá. Mas tem que ter a governança. Muito obrigado. Agora apresentamos o engenheiro Anselmo Cadorim, também aposentado da IPAGRE, com atividades hoje como autônomo na área comercial de produtos ligados à capina química e outros requisitos necessários para o bom desempenho do agronegócio. Anselmo, seja bem-vindo ao programa e dá aí o teu recado para os nossos telespectadores. Estou aqui em nome do Movimento Joinvilense em Defesa do Setor Agropecuário, formado por 13 entidades, muitas delas aqui presentes. Para dizer para que nós possamos fazer uma reflexão de forma mais positiva. Na perspectiva de sensibilizar todos os segmentos de nossa sociedade para que compreendam um pouco mais sobre a importância da preservação da área rural em qualquer município, especialmente em Joinville. Coloco desta forma, pois percebo que há um enorme desconhecimento da importância de se preservar um território que denominamos área rural. Estamos diante de uma situação bem complexa. Pergunto, gerar 100 milhões de reais por ano é ou não é interessante? Onde está sendo gerado isso? Naqueles 9% que o Júlio, quero cumprimentá-lo pelo excelente trabalho. Parabéns, Júlio. Muito bom. Aqui o Júlio. Certo? Muito bom trabalho. 100 milhões. Esse valor que o setor rural gera atualmente, mesmo depois de revés sofrido por 8 anos consecutivos, seguidos da última gestão. Esse desprezo é tão evidente que no ano de 2020, hoje a UDR, a antiga Fundação 25 de Julho, aplicou apenas 50 mil reais para fomentar um setor que gera 100 milhões de reais. É ou não é um desprezo para com o setor? Por que isso acontece? O setor rural não quer esmolas, mas incentivos para gerar mais riquezas. Crescimento, emprego, renda. Qual o empreendimento imobiliário, independente de sua categoria, gera 100 milhões de reais por ano? Gera empregos, dá estabilidade, garante o abastecimento de água da cidade. Qual empreendimento? Os incas, depois de selecionar uma área extremamente fértil, chamaram de Vale Sagrado, porque sabiam que, pela existência dela, eles sobreviveriam. Qual é o Vale Sagrado de Joinville? Onde está? Se há um apontamento para um avanço da área urbana, eu pergunto,
quais são as compensações para as outras áreas da agricultura serem efetivamente, colega Maia, mantidas para que haja segurança de investimento a quem queira fazer a produção de alimentos. O que seria da balança comercial brasileira sem o agronegócio hoje? Hein? O crescimento sustentável de um município pressupõe um crescimento equilibrado entre o setor primário, secundário e terciário. A expansão urbana indiscriminada, como está acontecendo, urge detê-la sob pena de comprometer ecossistemas habitáveis. Senhores e senhoras, para nós o espaço rural é algo produtivo, gerador de emprego e renda, diversificado, pois além de alimentos e água, temos o turismo como forma de agregação de renda, as agroindústrias familiares, as tradições e costumes, toda a biodiversidade, como bem colocou o Zabotti, muito bom, Zabotti, a tua apresentação, e tantos outros potenciais. Nós assim o enxergamos. Mas o joinvilense, como vê a nossa área rural? Tem um olhar apenas nostálgico ou de desprezo? Um olhar que enxerga grande território com baixo rendimento econômico? Prova do desconhecimento? Um espaço para ser descaracterizado a todo custo, para torná-lo urbano? Como foi feito, aplicando R$50 mil no ano para quem gera 100 milhões de reais? Ou é um espaço de elevado potencial produtivo de onde podemos extrair o que há de mais essencial à vida, que é o alimento e a água? Quero fazer aqui um parênteses e cumprimentar o Executivo Municipal, na pessoa aqui do colega engenheiro Luiz Maia, diretor da SAMA, cujo olhar visualiza a área rural como geradora de riquezas e que, portanto, merece ser melhor analisada. Por isso, o excelente trabalho de planejamento elaborado ainda no ano passado, feito com muita coerência e conhecimento, trabalhado por várias mãos, foi aprovado pelo prefeito Adriano. A ponto de receber desta casa, vereador, significativo reajuste no orçamento. E aqui eu quero fazer uma menção honrosa para todos vocês. Muito obrigado em nome do nosso movimento. Se não me falha, era 1 milhão e pouco, foi para 3 milhões de reais. Demonstrando, inclusive, essa casa, a visão séria que o setor merece. A sobrevivência de Joinville, por mais pujante que seja, acreditem, está na mão do meio rural. Nós não teremos cidades, a maior cidade do estado, se deixar de existir as nascentes vivas que vão abastecendo os rios, que por sua vez, através da CAGE, que não produz 1 milímetro de água, mas capta, trata e distribui. O verdadeiro produtor de água é o produtor rural. E merece agora, por apoio inclusive desta casa, vereador Henrique, se não me falha, e os demais também, o pagamento por serviços ambientais, que é uma forma de reconhecer a importância de ser produtor de água, assim como é produtor de alimentos, abacaxi, qualquer coisa, banana, etc. Arroz, produtor de água. E vai ser reconhecido por isso. Essa preservação, até então nada valorizada, toma agora um novo sentido com a implantação do pagamento de serviços ambientais. Eu pergunto ainda, aqui nesta casa, grandes movimentos positivos e por parte do Executivo Municipal, Maia, para que a SEASA voltasse a ser um centro de efetiva distribuição de alimentos, como
forma de expansão da agricultura. Um atacadista em Florianópolis emprega 400 pessoas. Esse atacadista quer vir trabalhar em Joinville. Quantos empregos ele vai gerar? Mas a pergunta também vem em seguida. Se nós não tivermos e não mantivermos a área rural, para que a SEASA? Para que a SEASA? Para concluir, a nossa proposta é que, antes de maiores intervenções na área rural, se promova amplo debate quanto às formas de seu uso e ocupação, com o propósito de se elaborar um plano diretor específico, como bem mencionou já o colega Zabotti, com legislação pertinente e uma política de incentivos, além de manter forte a fiscalização para evitar abusos hoje registrados. Senhores, quem anda pelo meio rural como eu ando há 40 anos, quero aqui fazer menção à presença do Jonas Holtz, mora numa região nobre do município de Joinville, topografia fantástica, gente do melhor caráter que eu já conheci, e pode testemunhar a importância da agricultura, assim como muitos aqui presentes. Senhores, Bill Gates afirma que... Senhor Anselmo, se o senhor puder finalizar, eu agradeço. Bill Gates afirma que investir, vou até ler, é provado que melhorar a produtividade agrícola é a melhor de todas as intervenções, para reduzir a pobreza. Melhorar as outras atividades econômicas também contribui, sim, mas nada é tão eficiente quanto investir na agricultura. Fecha aspas, Bill Gates. Estamos à disposição para ajudar a que Joinville mantenha, sim, a área rural por questões de segurança alimentar e produto de qualidade com menores preços na mesa. Obrigado. E por último, o nosso colega recém-chegado de Blumenau, está aqui em Joinville faz um ano, é o Luiz Carlos da Maia, engenheiro agrônomo também do quadro da Cidasc Pagre, aposentado, que está hoje prestando serviços para o município de Joinville, na UDR, a Unidade de Desenvolvimento Rural 25 de Julho. Luiz Carlos, seja bem-vindo, passa a tua mensagem positiva sobre a manutenção da zona rural de Joinville. Essa discussão da expansão da área urbana em relação à área rural, ela tem que ter um contraponto, né? O que nós não enxergamos e não vimos, e em momento algum, desde que a gente iniciou a familiarização lá dentro da nossa UDR, é o contraponto, né? Então, como é que nós podemos fazer o contraponto? Fortalecer a agricultura, certo? Então, no início dos trabalhos, em que a gente levantou um diagnóstico aqui da nossa UDR, Anselmo, nos baseamos naquele documento que você escreveu junto com as entidades, perfeito, precisando, a carência desse fortalecimento, e nós caminhamos nesse sentido, né? Com apoio total aqui de todos os vereadores, todos da comissão, inclusive uma assinatura dos 19 vereadores nesse mesmo sentido. O prefeito Adriano tem sistematicamente apoiado, tem conversado, tem dialogado conosco e tem colocado as forças ali da prefeitura à nossa disposição. Então, estamos sim trabalhando, montamos um planejamento, criamos a opção desse instrumento legal, que foi a lei que foi assinada agora, dia 4 de janeiro, montamos o nosso decreto, que vai regulamentar essa lei para dar suporte para a mecanização e para dar suporte ao nosso agricultor. O conselho, que estava desativado, estava parado, nós reativamos ele através da lei, através dessa mesma lei que foi assinada pela nossa prefeita em exercício, Regiane,
Então, nós estamos caminhando no sentido de reconstruir. Então, eu acho que esse é o contraponto que nós vamos poder fazer, que está nas nossas mãos, né? Essa discussão toda ela é pertinente, a gente tem que, direto, fazer essa discussão, né? Ocupar os espaços de forma ordenada, obviamente, né? E fortalecer. Eu acho que a minha missão aqui, na Prefeitura, a minha missão lá na nossa UDR, é do fortalecimento. Então, houve no início também um saneamento da estrutura, Casas Krieger, estava lá sobre a nossa tutela e orçamento, nós devolvemos para a Secretaria afim, o SEASA. Outro saneamento administrativo que a gente está em caminho, já avançou muito, já foi assinado o documento pelo prefeito, já foi assinado pelo presidente da SIDASC, então já estamos devolvendo o equipamento, e esse equipamento vai ficar à disposição da SEASA lá estadual, e nós vamos aquecê-lo e apoiar o aquecimento dele. Nós não vamos só devolver e ficar de fora, nós vamos devolver, o município vai devolver, e está fazendo isso, e vai apoiar o funcionamento, para fortalecer a nossa agricultura local aqui. Então, assim, todos esses movimentos, é isso que eu quero dizer, vereador Diego, vereador Henrique, vereador William, vereador Érico, o prefeito tem dado todo o apoio. Então, gratidão, muita gratidão, por ele ter nos escutado, pelos vereadores ter nos escutado, e a gente está podendo caminhar nesse sentido. Então, esse contraponto que eu acho que vai ser decisivo nesse sentido. Então, de nós fortalecer aqueles que lá estão, e nós fortalecer tecnicamente o grupo que vai ter a missão de fazer essas coisas acontecerem. É uma missão difícil, com certeza. Eu hoje não sou mais nenhum guri, eu tenho 62 anos de idade, uma experiência de quase 40 anos no serviço público, então a gente sabe o que é que está vindo pela frente. Mas nós vamos enfrentar, nós viemos aqui para isso, né? Com a ajuda de todos vocês, das entidades que estão nos apoiando, a TERJ, todas aquelas que fazem parte do CONDER, do nosso conselho, nós vamos encaminhar em frente, né? Eu acho que essa pressão do conselho, o conselho agora vai ser importante porque ele vai pressionar aqui as lideranças, vai pressionar o nosso prefeito, a nossa vice-prefeita, todos os secretários que teriam que dar apoio para que tudo isso aconteça, para que nós possamos caminhar em frente, né? Eu acho que a minha fala nesse sentido, gratidão, muita gratidão, Anselmo, e para todos que estão aqui presentes hoje, nessa noite, né, os vereadores, principalmente ao nosso prefeito Adriano, e que tem dado essa força, esse apoio, e a agricultura, sim, nós vamos retomar, tá? Pode ter certeza. Se no passado não estava como prioridade, eu vou fazer muita luta, pessoalmente, vamos lutar para que isso aconteça, tá? Pode ter certeza. Estou falando isso nesse momento de coração, tá? Pode ter certeza disso, e eu estou aqui hoje de coração também, com essa missão para ser cumprida, tá? Muito obrigado a todos vocês. E assim terminamos mais um programa Ecologia em Ação, convidando-os para o próximo programa. Até lá!